Isaías estava com as mãos dentro da bacia, esfregando alho no frango, quando o telefone tocou. Era domingo à tarde. A casa cheirava a limão e pimenta. Ele limpou as mãos num pano de prato e atendeu sem olhar o número. Alô? A voz do outro lado era feminina. Jovem. Educada. Oi, por favor, eu preciso falar com Isaías. Ele mesmo? Houve uma pausa curta. Ele ouviu algo sendo folheado do outro lado da linha. O senhor mora na Rua das Acácias, número 487. Isaías franziu a testa. Não, eu moro aqui na Zona Leste. Quem está falando? A mulher hesitou. Desculpa, senhor. Eu sou da Unidade Básica de Saúde do Jardim das Oliveiras. O senhor compareceu aqui no dia 15 de março para consulta de rotina? Isaías sentiu algo estranho subir pelo peito. Nunca ouvi falar desse posto. Deve ter outro Isaías. O senhor é Isaías Ferreira da Silva, CPF termina em 08? Ele gelou, sou, mas eu nunca fui nesse lugar. A mulher ficou em silêncio. Depois disse com cuidado, o senhor tem certeza? Porque aqui consta que o senhor passou em consulta, apresentou a carteirinha do SUS e deixou o número de contato. Isaías olhou para a cozinha vazia. Frango ainda estava no balcão, temperado pela metade. Ele tinha vivido 63 anos sem nunca sentir o chão fugir debaixo dos pés. Mas naquele instante, ele sentiu. Moça, eu não sei o que está acontecendo, mas não fui eu. Ela suspirou. Entendo. Deve ter sido um erro nosso. Desculpa o incômodo. Aspera. Que consulta era essa? A mulher hesitou de novo. O senhor sabe que eu não posso passar informação de prontuário por telefone, né? Mas se não foi comigo, não é meu prontuário. Pode falar. Ela respirou fundo. Era acompanhamento pós-operatório. Cirurgia de hérnia. O paciente deu o endereço que eu mencionei, e o senhor como contato de emergência. Isaías desligou o telefone sem responder. Ficou parado na cozinha, tremendo. O frango esfriou no balcão. Ele não conseguiu temperar mais nada. Pela primeira vez em 35 anos de casamento, Isaías teve certeza de que havia algo na vida dele que ele não conhecia. E que essa coisa tinha o nome dele. Tinha o documento dele. E morava num lugar que ele nunca tinha visto. Isaías Ferreira da Silva começou a dirigir ônibus com 28 anos. Antes disso, tinha sido ajudante de caminhão, entregador, balconista de mercado. Mas foi no volante de linha municipal que ele construiu tudo, o apartamento, o casamento, a rotina que durou 35 anos sem falhar. Ele conheceu Célia numa parada de ônibus. Ela subia sempre no mesmo horário. Ia até o centro, descia na mesma esquina. Isaías demorou 3 meses para perguntar o nome dela. Mais 2 para pedir o telefone. Quando casaram, ele tinha 30 anos, ela 27. Nenhum dos dois tinha muito a oferecer além de si mesmos. Foi o suficiente. O apartamento veio depois de 8 anos economizando. 2 quartos, sala pequena, cozinha com azulejo branco. Ficava na zona leste de São Paulo, num prédio de 3 andares sem elevador. Isaías subia aquelas escadas todo dia depois do turno, cansado, com as costas doendo, mas nunca reclamou. Era dele. Era deles. Célia trabalhava como auxiliar de limpeza numa escola pública. Saía cedo, voltava no meio da tarde. Quando Marcelo nasceu, ela pediu redução de carga horária. Quando Fernanda veio, 3 anos depois, ela parou de trabalhar fora. Isaías assumiu horas extras. Fazia turnos dobrados quando precisava. Sorry. Nunca falou sobre o cansaço. Célia nunca perguntou. A vida deles não tinha grandes alegrias, mas também não tinha grandes dores. Era uma vida que cabia dentro do que era possível. Todo domingo, Isaías temperava frango. Era tradição desde que os filhos eram pequenos. Ele acordava cedo, ia ao mercado, voltava com o frango inteiro, cebola, alho, pimentão. Temperava devagar, com as mãos, do jeito que o pai dele tinha ensinado. Célia fazia arroz e salada. Os filhos punham à mesa. Era o único dia da semana em que eles comiam juntos sem pressa. Mesmo depois que Marcelo foi para Curitiba estudar engenharia. Mesmo depois que Fernanda casou e mudou para Florianópolis. Isaías continuava temperando frango todo domingo.
Célia ainda fazia arroz. Os dois comiam em silêncio, olhando para a mesa grande demais para 2 pessoas. Ela nunca disse que sentia falta dos filhos. Ele nunca disse que a casa parecia vazia. Mas os dois sabiam. Quando Célia começou a sentir falta de ar, ela disse que era cansaço. Quando as pernas incharam, disse que era o calor. Isaías acreditou porque queria acreditar. Porque dizer que era outra coisa significava ir ao médico. E ir ao médico significava gastar dinheiro que eles não tinham sobrando. Significava faltar no trabalho. Significava admitir que algo estava errado. Ela faleceu numa terça-feira de manhã. Insuficiência cardíaca. O médico disse que ela devia estar sentindo sintomas há meses. Isaías não conseguiu responder. Só conseguiu pensar. Os filhos vieram para o velório. Ficaram 3 dias. Depois voltaram para as próprias vidas. Isaías ficou sozinho no apartamento. Aposentou-se 4 meses depois. 35 anos na mesma empresa. Recebeu um relógio de presente e um certificado emoldurado. Voltou para casa e pendurou o certificado na parede da sala. O relógio nunca funcionou direito. Ele guardou numa gaveta e nunca mais tocou. A rotina mudou, mas não muito. Ele ainda acordava às 5 da manhã. O corpo não esqueceu. Fazia café, ligava a televisão, assistia o jornal. Tomava banho, vestia roupa limpa, saía para caminhar. Voltava, almoçava sozinho, tirava uma soneca curta. À tarde, assistia mais televisão. À noite, jantava cedo e dormia cedo. E todo domingo, temperava frango para 4 pessoas. Congelava o resto em potinhos. Comia ao longo da semana. Nunca mudou a quantidade. Não sabia fazer menos. Não queria aprender. Os vizinhos o cumprimentavam no corredor. Dona Marlene, do apartamento ao lado, às vezes deixava a marmita na porta dele. Seu Antônio, do térreo, chamava para jogar dominó na pracinha. Isaías ia de vez em quando, mais por educação que por vontade. Ele não se sentia sozinho. Sentia vazio, mas achava que vazio era o normal depois que se perde alguém. Achava que era assim que a vida continuava. Marcelo ligava uma vez por mês. Fernanda 2, as ligações eram curtas. Como é que tá, pai? Tá tudo bem? Tá se alimentando direito? Precisa de alguma coisa? Isaías respondia sempre a mesma coisa. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. E desligava antes que a conversa chegasse em território perigoso, antes que alguém perguntasse como ele estava de verdade. Porque ele não sabia responder. Pare sabia que estava vivo. Sabia que estava saudável. Sabia que tinha onde morar, o que comer, uma aposentadoria que dava para o básico. Não tinha do que reclamar. Então não reclamava. Mas tinha noites em que ele acordava às 3 da manhã e olhava para o teto. E sentia que havia algo errado. Algo que ele nunca tinha conseguido nomear. Uma sensação de que ele tinha vivido 63 anos olhando para frente, literalmente, e nunca tinha olhado para dentro. Até aquele domingo, até o telefone tocar, até uma mulher do outro lado da linha dizer um endereço que ele nunca tinha ouvido. A consulta que ele nunca tinha feito. Um nome de emergência que ele nunca tinha dado. Isaías ficou parado na cozinha, olhando para o frango temperado pela metade. As mãos ainda cheiravam a alho. O telefone ainda estava quente na palma da mão. Ele não sabia o que tinha acabado de acontecer. Sabia que algo tinha mudado. Que uma porta tinha se aberto. E que do outro lado dessa porta havia uma versão da vida dele que ele não conhecia. E pela primeira vez em 35 anos de rotina, Isaías teve medo do que poderia encontrar se atravessasse. Isaías não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado no escuro, olhando para o teto, ouvindo o barulho do relógio da sala. Cada segundo parecia mais longo que o anterior. Ele tentou encontrar uma explicação que fizesse sentido. Erro do sistema. Alguém que usou o nome dele. Um engano qualquer, mas a moça tinha dito o CPF. Tinha dito o número completo. Às 5 da manhã, ele levantou, fez café, sentou na mesa da cozinha, com o celular na mão. Olhou para o aparelho como se ele fosse revelar algo sozinho. Não revelou. Ele passou o dia tentando não pensar. Assistiu televisão sem prestar atenção. Almoçou sem fome.
À tarde saiu para caminhar, mas quando voltou, a sensação continuava lá, apertada no peito, como se houvesse uma pergunta que ele não queria fazer, mas que não ia embora. Na segunda-feira de manhã, ele ligou para Fernanda. Filha, você sabe se sua mãe tinha alguma coisa de saúde que ela não contava? Fernanda demorou para responder. Como assim, pai? Sei lá. Alguma consulta. Algum problema que ela escondia. Não que eu saiba. Por que você está perguntando isso? Isaías hesitou. Nada. Esquece. Ai! Pai, aconteceu alguma coisa? Não. Tá tudo bem. Ele desligou antes que ela insistisse. Passou a tarde pensando. Célia saía toda segunda-feira, durante anos, sempre no mesmo horário. Sempre sozinha. Ela dizia que ia visitar a irmã Dalva, que morava do outro lado da cidade. Isaías nunca questionou, nunca achou estranho. Por que acharia? Era a irmã dela. Era natural. Mas agora, com o telefonema ainda ecoando na cabeça, ele começou a perceber algo. Célia voltava sempre no fim da tarde. Cansada, silenciosa. Ele perguntava como tinha sido, ela respondia. Foi bom, a Dalva tá bem. E pronto. A conversa acabava ali. Ele nunca perguntou mais nada. Nunca pediu detalhes. Nunca ofereceu de ir junto. A Isaías pegou o celular, procurou o número de Dalva na agenda. Discou, o coração batendo mais rápido do que devia. Alô? Dalva, é o Isaías. Isaías, que surpresa. Tudo bem? Tudo. Eu só queria saber uma coisa. A Célia ia te visitar toda segunda, né? Houve uma pausa. Curta, mas perceptível. E assim. Por quê? Toda segunda? Dalva hesitou de novo. Não toda segunda. Ela ia, às vezes. Isaías sentiu o estômago revirar. Com que frequência? Olha, Isaías, eu não sei te dizer certinho. A gente se via, mas não era toda semana não. Por que você está perguntando isso? Ele respirou fundo. Só para confirmar mesmo. Obrigado, Dalva. Desligou antes que ela pudesse perguntar mais. Ficou sentado na sala, olhando para a parede. As mãos tremendo. Se Célia não ia na casa de Dalva toda segunda-feira, onde ela ia? Ele levantou. Foi até o quarto. Abriu o guarda-roupa dela. A maior parte das roupas ele tinha doado logo depois que ela faleceu. Os filhos tinham insistido. Disseram que não fazia bem ficar segurando. Ele tinha concordado porque não sabia como discordar, mas algumas coisas ele guardou. Uma caixa de sapato no alto do armário. Dentro, poucas coisas. Um terço, uma foto antiga. Um caderninho de anotações. Isaías pegou o caderninho. Era pequeno, cor vermelha. Ele nunca tinha aberto. Nunca tinha achado o que precisava. Agora, ele abriu. Dentro, números de telefone. Sem nome, só números. A letra de Célia miúda, caprichada. Alguns números riscados, outros circulados. Um deles aparecia várias vezes, em páginas diferentes. Sempre sozinho, sempre destacado. Isaías olhou para aquele número como se ele fosse arder. Pegou o celular. Discou, chamou 3 vezes. Alguém atendeu. A voz era feminina. Mais velha. Cansada. Alô? Isaías travou. Não sabia o que dizer. Não sabia como começar. Alô? Quem é? Ele respirou fundo. Meu nome é Isaías. Ah! Eu era marido da Célia. Silêncio do outro lado. Longo. Pesado. Depois, a mulher perguntou, devagar. Você não sabia? Isaías sentiu o chão sumir. Não sabia o quê? A mulher suspirou. Olha, eu não sei se eu devia ser a pessoa a te contar isso. Por favor. Eu preciso saber. Ela ficou em silêncio de novo. Isaías ouviu um barulho de cadeira sendo arrastada. A mulher devia ter sentado. Seu nome é Isaías Ferreira da Silva? É. Você mora na Zona Leste? Moro. A mulher respirou fundo. A Célia vinha aqui toda segunda. Durante anos. Ela cuidava do seu pai. Isaías franziu a testa. Do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 20 anos. Do pai de vocês. Ele não entendeu. Como assim? A mulher falou devagar, com cuidado, como se estivesse escolhendo cada palavra.
O senhor que morava aqui. Seu Mário. Ele dizia que era pai de vocês dois. Da Célia e de você. Isaías sentiu a sala girar. Não é possível. Ele morava aqui há mais de 15 anos. A Célia pagava o aluguel. Via toda segunda cuidar dele. Levar comida, dar banho, cortar remédio. Quando ele ficou muito ruim, ela internou ele num lugar melhor. Ela pagava tudo. Isaías não conseguia respirar direito. Onde fica esse lugar? A mulher deu o endereço. Rua das Acácias, 487, Jardim das Oliveiras. O mesmo endereço que a moça do posto de saúde tinha mencionado. Ele desligou sem responder. Ficou parado no meio da sala, tremendo, olhando para a caixa aberta no chão, para o caderninho vermelho, para a letra caprichada de Célia. Ela tinha cuidado de alguém, durante anos, sozinha, em silêncio, gastando dinheiro que eles mal tinham, e nunca tinha contado. Isaías olhou para o relógio. 3 da tarde. Ele pegou a carteira, pegou as chaves, saiu sem trancar a porta. Desceu as escadas depressa. Parou no portão. Olhou para a rua vazia. Não sabia se queria encontrar o que estava procurando, mas sabia que não tinha mais volta. O ônibus demorou 20 minutos. A viagem, mais 40. Isaías desceu na avenida principal e caminhou 3 quarteirões até a Rua das Acácias. O bairro era simples. Casas pequenas, muros baixos, cachorro latindo atrás de grade. Sintai 7 era uma casa azul, portão de ferro, campainha quebrada. Isaías bateu na grade. Uma mulher apareceu. Devia ter uns 50 anos. Magra, cabelo preso. Pois não. Eu liguei mais cedo. Sou Isaías. A mulher abriu o portão devagar. Entre! Ele entrou. A sala era pequena. Limpa, cheiro de sabão. Havia uma cadeira de rodas encostada na parede. Uma cama hospitalar no canto, vazia. Seu Mário faleceu faz 4 meses, a mulher disse, olhando para ele. A Célia pagou o enterro, mas eu não sabia onde te encontrar. Nela nunca deixou outro contato. Isaías olhou para a cama vazia. Quem era ele? A mulher franziu a testa. Ela nunca te contou? Não. Ela suspirou. Ele dizia que era seu pai. Dizia que tinha largado você quando era criança. Que nunca tinha te procurado. Que a Célia tinha encontrado ele por acaso, uns 20 anos atrás. Ele estava na rua. Doente. Ela trouxe ele aqui. Cuidou dele até o fim. Isaías sentou na cadeira mais próxima. As pernas não seguravam mais, porque ela nunca me contou. A mulher ficou em silêncio. Depois disse, baixinho. Acho que ela tinha medo que você não entendesse. Que você não perdoasse. Então ela carregou sozinha. Isaías olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez em 35 anos, ele percebeu que nunca tinha conhecido a mulher com quem viveu. Nunca tinha perguntado as perguntas certas. Nunca tinha olhado direito. E agora era tarde demais. Isaías voltou para casa, andando devagar. Não pegou ônibus. Não quis, precisava do tempo. Do silêncio. Do ar frio batendo no rosto enquanto tentava organizar o que tinha acabado de descobrir. Célia tinha encontrado o pai dele, o homem que tinha sumido quando Isaías tinha 6 anos, o homem que ele tinha aprendido a odiar antes de aprender a esquecer. Fore! E ela nunca tinha contado. Quando chegou no apartamento, já era noite. Ele sentou no sofá sem acender a luz. Ficou ali, no escuro, olhando para a janela. As luzes da cidade piscavam lá fora. Tudo continuava igual, mas nada era mais o mesmo. O telefone tocou. Ele olhou para o visor. Número desconhecido. Atendeu sem pensar. Alô? A voz do outro lado era feminina, diferente da que tinha atendido antes. AC. Mais jovem, trêmula. Isaías, meu nome é Rosângela. Sobre a Célia. Isaías fechou os olhos. Quem é você? Eu conhecia ela. Há muito tempo. Ela me ajudava. Financeiramente. Todo mês. Durante mais de 20 anos. Isaías sentiu o peito apertar de novo. Como você conseguiu meu número? A dona da casa da Rua das Acácias me deu.
Ela disse que você apareceu lá hoje. Eu achei que eu precisava te contar, antes que você descobrisse por outro lado. Pesaías se levantou. Foi até a cozinha. Acendeu a luz. Precisava ver algo concreto. Algo real. Contar o quê? Rosângela respirou fundo. Eu tenho um filho. Ele se chama Bruno. Tem 34 anos. Ele é filho da Célia. Isaías apoiou a mão no balcão. As pernas fraquejaram de novo. O quê? Ela engravidou antes de casar com você. Não sei se ela te contou. Ele tentou lembrar. Tentou puxar alguma conversa. Algum comentário. Alguma coisa. Não veio nada. Ela nunca mencionou. Ela deu o bebê para mim, para minha família. Foi adoção informal, dentro da família mesmo. Mas ela nunca conseguiu cortar o laço. Ela visitava. Pagava as coisas. Dava presente. Todo mês. Toda segunda-feira. Isaías encostou a testa no armário. As palavras não faziam sentido. Não encaixavam. Era como se alguém estivesse descrevendo uma pessoa que ele nunca tinha conhecido. Ele sabe quem é a mãe biológica? Sempre soube. A Célia pediu segredo absoluto. Pediu para eu nunca contar para ninguém. Para ele nunca te procurar. Ela tinha medo de destruir o casamento. Isaías não conseguiu responder. Ficou em silêncio, ouvindo a respiração da mulher do outro lado da linha, ouvindo o som da geladeira, ouvindo o próprio coração batendo mais rápido do que devia. Rosângela continuou, a voz mais firme agora. Ela faleceu sem resolver isso, sem contar para você. E o Bruno? Ele sempre quis te conhecer. Mas ela implorou para ele não fazer isso. Disse que você não ia entender, que ia sofrer demais. Isaías abriu os olhos. Ele quer me conhecer? Quer. Se você aceitar. Ele olhou pela janela. A cidade continuava acesa. Barulhenta. Indiferente. Onde ele está? Aqui em São Paulo. Zona Sul. Ele trabalha como técnico de informática. É casado. Tem uma filha pequena. É um homem bom, Isaías. A Célia fez um bom trabalho, mesmo de longe. Isaías engoliu seco. Passou a mão no rosto. Pode passar o número dele? Rosângela passou. Isaías anotou num papel qualquer. Desligou sem se despedir. Ficou olhando para o número escrito com letra tremida. Um nome que ele não conhecia. Um filho que não era dele, mas que era dela. E de repente, ele percebeu. Célia tinha vivido 2 vidas, uma com ele, outra sozinha. E ele nunca tinha visto. Na manhã seguinte, Isaías ligou para o número. Chamou 4 vezes. Alguém atendeu. Alô? A voz era masculina. Jovem. Calma. Bruno? Sim. Meu nome é Isaías. Rosângela deve ter falado comigo. Silêncio. Depois, falou. Eu queria te conhecer. Se você ainda quiser. Bruno respirou fundo. Eu quero. Sempre quis. Eles marcaram num café no centro. Terça-feira, 15h. Isaías chegou 15 minutos adiantado. Sentou numa mesa no canto. Pediu café que não conseguiu beber. Quando Bruno entrou, Isaías soube na hora que era ele. Ele se parecia com Célia. Não muito, mas o suficiente. Os olhos eram os mesmos. O jeito de andar, devagar, com as mãos no bolso. A voz baixa. A maneira de olhar antes de falar. Bruno sentou na frente dele. Ficaram em silêncio. Nenhum dos dois sabia como começar. Eu sempre quis te conhecer, Bruno disse, finalmente. Mas ela pediu para eu não fazer isso. Disse que ia doer demais, que você não merecia passar por isso. Isaías olhou para a mesa. Ela te visitava. Toda segunda. Desde que eu me lembro. Quando eu era pequeno, ela levava brinquedo. Quando cresci, ela ajudava com escola. Com roupa, com o que fosse preciso. Nunca faltou nada. Você sabia que ela era sua mãe? Sempre soube. A Rosângela nunca escondeu. Mas a Célia pediu para eu chamar ela de tia. Para ninguém desconfiar. Isaías sentiu os olhos arderem. Limpou o rosto com a mão. Você tem família? Tenho. Sou casado. Tenho uma filha de 2 anos. A Maria Cecília. O nome do meio é em homenagem a Célia.
Minha mulher sabe de tudo. Bruno tirou o celular do bolso. Mostrou uma foto. Uma menina pequena sorrindo, com uma boneca no colo. Isaías olhou para a foto e sentiu algo quebrar dentro do peito. Ela te visitou até o fim? Até o fim. A última vez foi 2 semanas antes de... Bruno parou. Respirou fundo. Ela estava cansada. Mas não quis faltar. Nunca faltava. Isaías encostou as costas na cadeira. Olhou para o teto. Tentou segurar, mas não conseguiu. Chorou ali, na frente de um desconhecido que carregava o rosto da mulher que ele tinha amado. Bruno esperou. Não disse nada. Só esperou. Quando Isaías conseguiu falar de novo, a voz saiu rouca. Por que ela nunca me contou? Bruno ficou em silêncio. Depois disse, devagar. Acho que ela tinha medo. Medo de você não perdoar. Medo de destruir o que vocês tinham. Ela dizia que você era um homem bom, que merecia uma vida sem esse peso. Sem esse peso. Isaías balançou a cabeça. Mas era meu direito saber. Era. Bruno concordou, olhando para ele. Mas ela escolheu por você. Certo ou errado foi o que ela fez. Eles ficaram em silêncio de novo. O café esfriou na mesa. As pessoas passavam na rua. O mundo continuava girando. Mas ali dentro, naquela mesa, o tempo tinha parado. Você é um bom homem? Isaías perguntou, de repente. Bruno sorriu, levemente. Eu tento. Ela te criou bem. Mesmo de longe. Ela me criou muito bem. Isaías olhou para ele. Viu os olhos de Célia. A boca de Célia. O jeito dela de inclinar a cabeça antes de responder. E sentiu algo estranho. Não era raiva. Não era mágoa. Era apenas dor. Dor de ter perdido tanto tempo sem saber. Dor de nunca ter feito as perguntas certas. Você quer ver uma foto dela quando era jovem? Bruno perguntou. Quero. Bruno mostrou. Era uma foto antiga. Célia devia ter uns 20 anos. Estava sorrindo. Segurando um bebê no colo. O bebê era Bruno. Isaías nunca tinha visto aquela foto. Nunca tinha visto aquele sorriso. Ela era bonita, Bruno disse. Baixinho. Era. Isaías concordou. Muito. Eles ficaram mais 1 hora. Conversando. Sobre Célia. Sobre as visitas. Sobre as coisas que ela fazia. Os presentes que levava. As histórias que contava. Bruno lembrava de tudo. Cada detalhe. Cada segunda-feira. Isaías ouviu tudo. Quieto, tentando encaixar aquela versão de Célia na versão que ele conhecia. Não encaixava. Eram 2 pessoas diferentes. Ou talvez fossem a mesma pessoa que ele nunca tinha visto por inteiro. Quando se despediram, Bruno ofereceu a mão. Isaías apertou. Depois puxou ele para um abraço. Curto. Firme. Bruno retribuiu. Se você quiser, pode conhecer a Maria Cecília, Bruno disse. Que ela ia gostar. Isaías assentiu. Eu gostaria. Bruno sorriu. Até breve então. Até breve. Isaías ficou parado na calçada, vendo ele se afastar. Um filho que não era dele, mas que era dela. E que agora, de alguma forma torta, fazia parte da história que ele achava que conhecia. Ele voltou para casa devagar. Subiu as escadas. Entrou no apartamento. Sentou no sofá. Olhou para a sala vazia. Célia tinha vivido 2 vidas. E ele só tinha conhecido uma. Ela tinha carregado segredos que pesavam mais do que ele conseguia imaginar. Tinha feito escolhas que ele nunca saberia se eram certas ou erradas. Tinha amado de um jeito que ele nunca tinha entendido. E agora ela não estava mais ali para explicar. Isaías olhou para o relógio na parede. O mesmo que ela tinha pendurado 20 anos atrás. O mesmo que marcava as horas de uma vida que ele achava que conhecia. Mas agora ele sabia. Não conhecia. Nunca tinha conhecido. E talvez nunca fosse conhecer de verdade. Porque algumas histórias a gente só descobre quando já é tarde demais para perguntar. Isaías passou a semana inteira pensando. Dormiu mal. Comeu pouco. Ficou sentado na sala olhando para a parede, tentando organizar os pedaços de uma vida que não encaixavam mais. Célia tinha cuidado do pai dele. Do homem que o tinha abandonado. Durante 15 anos, em silêncio,
gastando dinheiro que eles mal tinham, e nunca tinha contado. E tinha um filho. Um filho que ela tinha dado para a família. Um filho que ela visitava toda segunda-feira. Um filho que cresceu sabendo quem era a mãe, mas nunca pôde chamar ela assim. Isaías não sabia se sentia raiva ou se sentia dor. Não sabia se perdoava ou se culpava. Só sabia que Célia tinha vivido 2 vidas e que ele só tinha conhecido uma. Na quinta-feira, ele ligou para Bruno. Você quer vir almoçar aqui no domingo? Bruno hesitou. Você tem certeza? Tenho. Então eu vou. No domingo de manhã, Isaías acordou às 5. Fez café. Sentou na cozinha. Olhou para a geladeira vazia. Depois levantou, pegou as chaves e saiu. Foi ao mercado. Comprou frango. Comprou temperos. Comprou arroz, feijão, farofa. Comprou refrigerante. Comprou sobremesa. Encheu 2 sacolas. Quando voltou, começou a cozinhar. Temperou o frango como sempre fez. Alho, sal, limão, pimenta do reino. Deixou marinar. Preparou o arroz. Cozinhou o feijão. Fez a farofa do jeito que Célia gostava, com bacon, passas e cebolinha. Quando terminou, olhou para a panela. Tinha comida para 5 pessoas. Pela primeira vez em 4 anos, não sobrou. Bruno chegou meio-dia. Tocou a campainha. Isaías abriu a porta e os 2 ficaram parados, um de frente para o outro, sem saber o que dizer. Um tri, Isaías disse, finalmente. Bruno entrou. Olhou ao redor. Viu as fotos na parede. Viu o sofá velho. Viu a mesa posta com 2 pratos. Sentaram. Isaías serviu. Comeram em silêncio. Não era um silêncio pesado. Não era desconfortável. Era apenas silêncio. Depois de alguns minutos, Bruno falou. Você cozinha bem. Isaías sorriu de leve. Aprendi com ela. Ela cozinhava bem mesmo. Bruno concordou. Toda segunda ela levava marmita. Eu esperava o dia inteiro. Isaías olhou para ele. Você trabalha com o quê? Sou técnico de informática. Conserto computador, notebook, essas coisas. Tenho uma loja pequena na Zona Sul. Gosta? Gosto. Não é muito, mas dá pro básico. Tem família? Tenho. Sou casado com a Patrícia. A gente tá junto faz 8 anos. E tem a Maria Cecília. Que ela tem 2 anos agora. Isaías assentiu. Ela parece com você. Bruno riu. Parece mais com a mãe. Mas tem o jeito da Célia. Quando ela fica quieta olhando para a janela, é igualzinha. A Isaías sentiu o peito apertar. Tomou um gole de água. Engoliu devagar. Ela falava de mim? Falava. Bruno olhou para ele. Sempre. Dizia que você era um homem bom. Que trabalhava duro. Que nunca reclamava. Que merecia coisa melhor do que ela podia dar. Isaías limpou os olhos com as costas da mão. Eu nunca pedi nada melhor. Ela sabia. Por isso nunca contou. Ela tinha medo de te machucar. De destruir o que vocês tinham. Então carregou sozinha. Eles ficaram em silêncio de novo. Isaías olhou pela janela. Viu a rua vazia. Viu o céu azul. Viu o mundo continuando como se nada tivesse mudado. Você gosta de futebol? Isaías perguntou. De repente, Bruno sorriu. Gosto. Sou Corinthians. Eu também. Sério? Desde moleque. Eles conversaram sobre futebol, sobre times, sobre jogos antigos, sobre campeonatos. A conversa foi ficando mais leve, mais natural, como se eles se conhecessem há mais tempo. Quando terminaram de comer, Isaías levantou. Foi até o quarto. Voltou com uma caixinha pequena. Isso aqui era do meu pai, do seu avô. Ele me deu antes de sumir. Eu guardei a vida inteira. Isaías abriu a caixa. Dentro, um relógio de pulso. Velho, arranhado, mas ainda funcionando. Eu quero que você fique com ele. Sora, Bruno olhou para o relógio. Depois olhou para Isaías. Tem certeza? Tenho. Você é filho dela. Isso faz de você parte dessa história. Mesmo que eu não tenha sabido antes. Bruno pegou o relógio. Colocou no pulso. Ficou perfeito. Ele olhou para Isaías com os olhos marejados. Obrigado, de nada. Eles ficaram mais um pouco. Conversaram sobre a vida. Sobre trabalho.
sobre a filha de Bruno, sobre os planos para o futuro. Isaías contou sobre os 35 anos como motorista de ônibus. Bruno contou sobre como montou a loja sozinho. Quando Bruno foi embora, já era tarde. Ele abraçou Isaías na porta. Um abraço apertado. Demorado. Posso voltar? Pode. Isaías respondeu, a voz embargada. Quando quiser. Bruno saiu. Isaías ficou parado na porta, vendo ele descer as escadas. Quando ele sumiu de vista, Isaías fechou a porta devagar. Voltou para a cozinha. Olhou para as panelas vazias. Pela primeira vez em 4 anos, não tinha sobrado comida. Tinha sido tudo comido. Tinha sido dividido. Tinha sido compartilhado. E ele percebeu. Célia não o tinha traído. Ela tinha carregado um peso que ela achava que não podia dividir. Tinha feito escolhas que ela julgou certas na época. Tinha amado de um jeito torto, silencioso, mas tinha amado. E talvez ele sempre soube que havia algo pequeno, algo que ela guardava. Mas ele nunca perguntou. Porque perguntar significava arriscar. E ele tinha medo de arriscar. Agora, ele sabia. O amor verdadeiro não é aquele que nunca esconde nada. É aquele que perdoa o que foi escondido. Não porque era certo, mas porque era humano. Isaías lavou a louça. Guardou as panelas. Desligou a luz da cozinha. Foi até a sala. Sentou no sofá. Olhou para a foto de Célia na parede. Ela estava sorrindo. Como sempre. E pela primeira vez em anos, Isaías sorriu de volta. Porque ele tinha descoberto algo que demorou 63 anos para aprender. Às vezes, a gente só conhece alguém de verdade quando já não pode mais perguntar. E mesmo assim, ainda dá para escolher o que fazer com o que sobrou. A Isaías pegou o celular. Abriu a agenda. Procurou o número de Bruno. Salvou com o nome completo. Bruno Ferreira. Adicionou o sobrenome dele. O sobrenome dela. O sobrenome que ele nunca tinha carregado oficialmente, mas que sempre foi dele. Depois, mandou uma mensagem curta. Domingo que vem, mesma hora. Traz a Patrícia e a Maria Cecília. Quero conhecer. A resposta veio 3 minutos depois. A gente vai. Obrigado por tudo. Isaías deixou o celular na mesa de centro. Levantou. Foi até a cozinha de novo. Abriu a geladeira. Ainda tinha sobras do que ele tinha comprado para o almoço. Ainda dava para fazer comida para o resto da semana. Mas dessa vez, ele não ia congelar sozinho. Pela primeira vez, desde que Célia partiu, Isaías entendeu que a vida não tinha acabado quando ela se foi. Tinha apenas mudado de forma. Que ele podia escolher como preencher o espaço que ela deixou. Não com raiva. Não com ressentimento. Mas com o que ela sempre fez, mesmo sem ele saber. Cuidar, estar presente. Dividir. Ele olhou para o relógio na parede. 6:30 da tarde. Domingo terminando. Semana começando. E Isaías percebeu que pela primeira vez em anos, estava com vontade de ver o próximo domingo chegar. Porque agora ele sabia. A gente não perde quem amou quando essa pessoa parte. A gente perde quando esquece de continuar vivendo do jeito que ela teria querido que a gente vivesse. E Célia teria querido que ele conhecesse Bruno. Que dividisse a mesa. Que temperasse frango para mais de uma pessoa. Que aprendesse finalmente que uma família não é só aquela que a gente conhece desde o início. Às vezes, é aquela que a gente encontra no fim. E escolhe não deixar ir embora. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.